Olá, meu nome é Ana Mello, eu sou nutricionista em Florianópolis e hoje eu vim falar sobre a polêmica do leite. Existe uma lenda, uma história que fala que o leite tem um potencial de inflamar o nosso corpo. De onde vem isso? Será que isso é verdade? Será que isso serve para todo mundo? Vem ver o vídeo que eu vou contar para você. Vamos começar pelo começo. É verdade que existem alimentos que têm um potencial de nos inflamar? O que seria essa inflamação? Bom, sempre que a gente faz uma alimentação baseada em alimentos que não são saudáveis, então aquela alimentação com excesso de açúcar, com excesso de farinha branca, de fritura, de produto industrializado, esse tipo de alimento tem sim um potencial de nos tornar aos pouquinhos mais inflamados. E esse processo inflamatório que acontece no nosso corpo aumenta o risco de a gente desenvolver várias doenças. Por exemplo, diabetes, alterações articulares, doença, artrite reumatoide e por aí vai. A própria obesidade cursa com um processo inflamatório no nosso corpo. Então, sim, é verdade que existem alimentos com um potencial inflamatório. E aí, começou a se divulgar essa ideia de que o leite seria também um alimento com potencial inflamatório. E existem vários estudos tentando comprovar isso. Estudos botando um grupo consumindo leite, o outro grupo não consumindo, um grupo consumindo iogurte, o outro iogurte de vaca normal e o outro iogurte de soja, estudos grandes, estudos pequenos. Existem várias opções hoje tentando testar essa informação que começou a ser difundida. E até o momento não existem estudos mostrando que consumir leite vai tornar o nosso corpo mais inflamado. A gente consegue medir alguns parâmetros de inflamação no sangue, então esses estudos utilizaram esses parâmetros. Por exemplo, a gente consegue medir a proteína C reativa, mas existem outros também, tá? E os estudos comparando os grupos que consomem leite e não consomem não têm conseguido observar uma diferença significativa, nem mostrando que esse leite aumenta potencial de inflamação e também não mostrando que esse leite diminui potencial de inflamação. Tá, Ana, então considerando isso, que o leite vai ser praticamente neutro, ele nem vai aumentar a inflamação e nem reduzir, é um alimento que é benéfico ou não? Aí depende. Essa história de que o leite poderia inflamar, eu acredito que venha de um grande número de pessoas intolerantes que nós temos. Especialmente aqui na região sul do Brasil, em que existem muitas pessoas com descendência europeia, essa descendência tem uma forte correlação com presença de intolerância à lactose. Então, a maioria das pessoas, hoje a gente tem estudo falando que até 70%, especialmente das pessoas com descendência europeia, não vão ter uma capacidade de digerir a lactose de 100%. E se essa lactose ela não é bem digerida, se o nosso corpo não dá conta de quebrar ela vai sim irritando o nosso intestino e gerando um processo inflamatório local, mas que aos pouquinhos vai impactar no nosso corpo como um todo. Afinal, é no nosso intestino que a gente vai absorver todos os nutrientes da nossa alimentação, é no intestino que a gente faz produção hormonal, Muita coisa acontece no intestino. Então queremos um intestino bonito, funcionando e saudável. Então sim, se a gente consome no dia a dia um alimento que irrita o nosso intestino, que modifica a nossa microbiota intestinal, que modifica a nossa função intestinal, sim, esse é um alimento com impacto negativo para a nossa saúde. Ou seja, não é para todo mundo, é para quem tem sintomas de que não digere bem o leite, que aí sim a gente vai precisar evitar. Agora, se você me falar, Ana, eu tomo leite e fico ótima, não estufo, não sinto excesso de gases, o meu intestino funciona normalmente, eu não percebo que quando eu tomo leite me ataca rinite, sinusite, asma, bronquite, eu não percebo excesso de acne. Então, ok, você é uma pessoa que está aceitando bem o leite, O teu corpo dá conta. E aí o que eu vou te dizer? Vou te dizer que existem leites e leites. Falando do leite propriamente dito, antes da gente comentar sobre os derivados, o leite mais interessante, com mais nutrientes, com mais vitaminas, com menos porcarias, é o que a gente quer. Então, se você conseguir ter acesso a um leite fresco, padrão ouro, eu tenho uma vaca aqui próxima, consigo pegar dela.
Maravilha, mas isso não é para todo mundo, né? Vamos combinar, nem para mim. Opção B, leite de saquinho. Leite de saquinho é uma opção que é pouco processada. A gente vai lá, lê a lista de ingredientes e o único ingrediente é leite. Ele não vai ter aditivo de besteira, ele não vai passar por aquele processo que os leites de caixinha passam, que é um superaquecimento seguido por um super resfriamento. Esse processo que visa aumentar a conservação, ele acaba também eliminando tudo que já existiu de bom naquele leite, de vitaminas, de nutrientes, acaba se tornando um produto alimentício de pouco valor nutricional. Então, se você conseguir leite de saquinho, vai ser uma ótima opção. E hoje existem algumas alternativas também além da de saquinho. Existem alguns de garrafinha, que a gente vai ler o ingrediente e é só leite. Existe até uma marca ou outra de caixinha um pouco melhor, que também, pelo menos, a gente quer isso, né? Por mais que tenha tido superaquecimento, super resfriamento, pelo menos que o único ingrediente seja leite. Beleza? Agora, se for pra gente escolher uma alternativa ainda mais interessante nutricionalmente do que o leite, é o iogurte natural. Eu sou fã do iogurte natural, porque ele é o leite de vaca, sim, mas que passou por um processo de fermentação. É basicamente o leite acrescido de fermento lácteo, que são as bactérias, e essas bactérias vão fazer o processo de transformar o leite em iogurte natural, consumindo a lactose desse iogurte, desse leite. Então, no fim, o iogurte natural ele vai ser uma opção sem aditivo, né, sem corante, sem conservante, sem açúcar, sem besteira, com essa vantagem de ter bactérias boas, o que é super benéfico para a nossa função intestinal. E ainda vai ser um produto com pouquíssima lactose, porque as bactérias usaram essa lactose para transformar o leite em iogurte. Então, opção excelente, que vai ter proteína, que vai ter cálcio, que vai ser saudável, que não vai ter besteira. Mas para isso, esse iogurte realmente precisa ser simples. Queremos 2 ingredientes na lista: leite e fermento lácteo, que são as bactérias, ou então 3: leite, leite em pó e fermento lácteo. E só isso. Quanto aos queijos, temos queijos diferentes que vão ser mais interessantes para determinadas pessoas. Deixa eu explicar. Os queijos mais branquinhos, ricota, queijo Minas, mussarela de búfala, queijo cottage, queijo colonial, esses queijos mais brancos, mais frescos, eles tendem a serem mais proteicos e com menos quantidade de gordura. Então, tem uma vantagem para quem busca o emagrecimento, por exemplo, né? Mais proteína e menos gordura é interessante, é um perfil interessante. Porém, eles também vão ter mais lactose, justamente por serem menos maturados. Eles não ficam tanto tempo em contato lá com bactérias, sendo processados, então eles ainda preservam bem a lactose. Para quem é intolerante, vai apresentar sintomas de intolerância com o queijo branco. Então, para quem não digere bem o queijo branco, os amarelos podem ser mais interessantes. Um parmesão, um emmental, um gruyère, esses queijos que são mais maturados, eles têm a sua lactose sendo consumida ao longo do processo. Então, eles vão se tornar lá no final queijos com mais gordura, com mais sal, com um pouquinho menos de proteína, né, em relação à composição. Mas ainda assim são opções que podem ser utilizadas na alimentação, desde que você tenha uma boa digestão deles e com moderação, né? Como eles são mais gordurosos, mais pesadinhos, não é algo que a gente vai assim comer em grande quantidade no dia a dia. E sobre a quantidade de leite e derivados que a gente pode consumir no dia a dia, eu não posso passar hoje aqui uma informação que sirva para você, porque eu não conheço você. Então, a gente tem uma certa individualidade. O que pode ser interessante para mim não necessariamente é interessante para você. Mas, deixa eu tentar resumir. Antigamente, existia uma recomendação de 3 porções de leite e derivados por dia. Uma porção significa o quê? Um copo de 200 ml de leite, ou 200 ml de iogurte, ou 2 fatias de queijo. Essa é uma porção de leite, né? Então seria 3 porções dessa por dia. Isso porque se acreditava que o leite era basicamente a única fonte de cálcio que a gente tinha na alimentação. Hoje sabemos que leite e derivados são sim uma fonte de cálcio e uma fonte importante que a gente dá conta de utilizar, mas que existem outros alimentos com
um potencial de absorção e de aproveitamento desse cálcio ainda melhor, que apesar de terem menos quantidade de cálcio, tem um cálcio mais aproveitável. Esses alimentos são todos os verdes, então tudo que é verde é fonte de cálcio. Rúcula, espinafre, agrião, brócolis, couve de Bruxelas, enfim. Verdinhos são fontes importantes de cálcio. E outra fonte bem interessante é o gergelim. Gergelim tem muito cálcio. Então vale o gergelim sementinha e vale também o tahine, que é o gergelim processado na forma de pasta. E vale um parênteses que nem só de cálcio vive o nosso osso. Então, para quem está preocupado com o cálcio para o osso, saiba que precisamos também de vitamina D em níveis adequados, precisamos também de magnésio, de vitamina K, de boro. Então, o ideal é uma alimentação que contemple tudo isso ou uma suplementação que contemple tudo isso, certo? Então, como eu ia dizendo, antigamente se acreditava lá nessas 3 porções ao dia. Hoje, considerando tudo isso, né, que temos outras fontes de cálcio, não é só o leite, se fala que para a maioria das pessoas vai ser um consumo legal, adequado, saudável, de 1 a 2 porções desse grupo de leite e derivados ao longo do dia, equilibrado com o restante de uma alimentação saudável, claro. Consegui esclarecer? Me conta aqui embaixo se você costuma consumir leite ou derivados do leite, se você gosta, se você tem medo, se você digere bem. Conta aqui pra gente trocar figurinha, tá bom? Beijo grande e até semana que vem!